Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um detalhe muito importante da obra, mas que nem sempre o pessoal dá a devida atenção, que é o assentamento de blocos, tijolos para fazer uma parede bem feita, sempre observando o nível, o esquadro e também o prumo da parede. Antes da gente entrar em todos os detalhes do vídeo, dá uma olhada nas imagens a seguir que apresentam uma série de paredes feitas, ainda na fase bruta da obra. Parece piada, né? Mas isso, por incrível que pareça, é mais comum do que você imagina. Agora, logo em seguida, eu vou colocar algumas outras imagens de outros tipos de parede feitas em algumas obras nossas. Certamente dá para perceber que vai dar muito menos trabalho corrigir essas paredes, essas últimas que a gente acabou de ver. E o porquê, justamente é a pergunta, o porquê que é tão necessário executar essa construção da parede da forma correta. O porquê que a gente tem que ter tanta atenção nesse detalhe? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Seja a parede de tijolo comum, seja uma parede de tijolo baiano ou de bloco, qualquer parede que você fizer, se ela tiver muito desnível, muita irregularidade, ela vai te dar muito mais trabalho na fase de acabamento. E além de muito mais trabalho, logicamente você vai gastar muito mais material, vai ter mais custo e também, consequentemente, vai gastar mais tempo para corrigir tudo isso. Além disso, certamente você vai precisar de um profissional muito bom, bastante experiente, para corrigir todas as falhas que ocorreram nessa etapa anterior, porque aquele anterior muito provavelmente deu aquela desculpa que depois acerta na massa. Só que aí ainda você tem uma outra armadilha, que por mais que esse profissional também seja bom e consiga acertar toda essa irregularidade, ele vai precisar acrescentar muito mais massa do que seria necessário numa parede bem feita. E daí você tem um outro risco, que é essa massa acabar destacando da parede com o tempo, ou então de acontecer de aparecer um monte de rachadura na área. E tudo isso vai acumulando, porque você vai ter mais gasto de material, mais tempo perdido e também aquela maior peso na estrutura. E um detalhe, quando você tem uma parede bem regular, essa camada de regularização também ela é bem fina, porque não tem tanta necessidade de uma massa grossa para corrigir, para disfarçar todos esses buracos, essas irregularidades que você vai ter numa parede mal executada. E daí, consequentemente, você vai ter um peso maior na sua estrutura. Ou seja, tudo vai realmente acumulando de forma negativa aí na sua obra. O processo de você rebocar uma parede já é um processo que já emprega bastante material, porque primeiro você tem o chapisco, depois o emboço e por fim mesmo o reboco. Ou seja, num processo normal, para finalizar, para dar o acabamento com o reboco na parede, já emprega bastante material. Se você tiver que fazer uma regularização e consequentemente aumentar a espessura da massa, tudo isso também vai sendo aumentado. Peso, consumo, gasto, tanto de dinheiro, de material e também de tempo. Além disso, dependendo do material que você está empregando para construir essa parede, você já vai gastar mais material. Que, por exemplo, o tijolo baiano, para regularização, para o reboco final, você já gasta um pouco mais de massa. Então, já é algo que você tem que considerar. Se você tiver mais ainda esse problema, ou seja, é mais um agravante para você observar, porque você vai ter que gastar ainda mais material já, porque o primeiro material, ou seja, o tijolo baiano, já vai ter essa exigência pelo formato dele. E além disso, se você tiver ainda esse tipo de problema, tudo isso vai só aumentando. Outro fator que você também precisa considerar que vai afetar no resultado final
e, consequentemente, no acabamento da tua obra, é a utilização de material de boa qualidade. Porque bloco, tijolo de má qualidade tem dois problemas. Além de gerar muita quebra, e daí é um prejuízo, né? Muita perda de material, você também tem muita variação no tamanho desses itens. E quando isso ocorre, você acaba também utilizando muito mais massa para deixar tudo alinhado. Então, nesses casos, é aquela velha história. A economia às vezes não vale a pena, você acaba gastando mais. Duas possibilidades que você pode fazer é comprar todo o material de um único fornecedor que tenha uma boa qualidade, ou então, mesmo que seja de diversos fornecedores, que esses tenham um produto bem similar. Feito isso, para evitar esses outros problemas que a gente acabou de discutir aqui no vídeo, é só quem está construindo a parede acompanhar periodicamente se está tudo de acordo, se está tudo bem alinhado. Então, o alinhamento horizontal é só fazer a verificação constante com nível e o alinhamento vertical com prumo. E também não pode desconsiderar verificar também constantemente se o esquadro das paredes também tem toda a medida, né? Se está todo o alinhamento correto. Assim não tem como dar erro. A gente fala muito no prumo e no nível, né, durante a execução da obra, mas o esquadro que eu acabei de citar, ele é muito importante. É importantíssimo que a cada junção, a cada construção, a cada parede que for destacada, o esquadro seja verificado, que senão acontece aquele problema que você tem um cômodo quando você vai fazer o assentamento de um revestimento, seja na parede ou seja no piso. O que acontece? Numa determinada ponta você tem uma peça inteira e ao passo que você vai fazendo o assentamento, essa peça vai diminuindo e chega ao ponto de ter só uma tira. Então, verificando o esquadro, toda a obra estando no esquadro, certamente você não vai ter esse problema, que vai provavelmente ficar muito evidente na fase do acabamento. E daí quando você olha aquele piso, aquele revestimento feio, vai te desagradar bastante. Então todas essas verificações elas acabam dando trabalho. Se o cara estiver erguendo a parede, ele tem que toda hora colocar, esticar a linha, verificar o esquadro, o alinhamento, usar o prumo, usar o nível também, mas certamente se ele fizer isso com capricho, na época do acabamento você não vai ficar insatisfeito, porque tudo isso pode ser evitado, mas se não for previsto, se não for eliminado na fase certa, depois você vai ter uma parede muito feia. Em especial, quando você coloca uma iluminação dirigida para a parede e você consegue observar aquele monte de ondulação, porque não fizeram o serviço direito lá no começo, lá na fase bruta, depois foi difícil corrigir na fase de acabamento e quando a casa está pronta, ela está cheia de defeito, você olha e tudo isso vai te desagradar muito. Na área externa, esse problema só piora, porque ainda dentro da casa, dependendo da iluminação, né, nessas paredes com ondulação, você pode até utilizar uma iluminação que fique mais distante da parede e não fica tão evidente. Mas na área externa não tem como, porque quando tem a incidência de sol, aquele reboco mal feito, você vê toda a ondulação. E lá fora não tem como você disfarçar isso. Na área externa, tem muita gente que fala que dá para solucionar esse problema com a aplicação de textura, grafiato ou outro tipo de aplicação similar a essas, né? Só que tem um porém. Além de ser um custo extra, esse material não faz milagre. Se a parede estiver muito irregular, por mais que você faça uma aplicação de uma textura, um grafiato, você não vai conseguir disfarçar, eliminar todas as imperfeições. No máximo, como eu disse, você vai conseguir disfarçar, mas ainda alguns pontos acabam ficando evidentes e as pessoas conseguem ver, tornando assim o imóvel bastante feio. Outro problema que uma parede mal executada pode apresentar é na fase da instalação das portas e janelas. Às vezes, em alguns casos, pode até impedir a instalação adequada. Então tem porta e janela que não fecha direito, principalmente portas extensas, né? Portas de correr, janelas de correr. Isso pode ocasionar travamento na movimentação delas nos trilhos.
às vezes porta de abrir e fechar podem abrir sozinhas, fica parecendo até casa mal assombrada, raspando no chão. Então você pode ter uma diversidade de transtorno em virtude dessa parede mal executada, porque isso acaba com o esquadro, acaba com o alinhamento de toda a finalização do acabamento. Então é muito importante realmente que a gente dê bastante atenção em toda essa fase, desde o começo da construção da parede até toda a finalização. E olha, sem exagero, eu já vi caso de construção onde teve que ser demolida a parede para que fosse refeita e refeita então da forma correta. E daí é lógico, né? Você já entende que isso daí só vai gerar mais custos para você na sua obra. E para corrigir esse tipo de problema, em geral, você chega a gastar 10% a mais do que você gastaria para fazer uma parede sem esse tipo de problema. Então é um custo que você pode evitar, só vai elevar os gastos da tua construção, então é realmente um item que você deveria ter bastante atenção desde o começo até o fim da execução. Basicamente, então, são esses os itens que você precisa observar, né, para que você não tenha esse tipo de problema, evite esses gastos desnecessários e, principalmente, tenha um acabamento do jeito que você espera e evite muita dor de cabeça lá na frente. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita agora, se inscreve aqui, ativa também as notificações. Toda semana a gente coloca vídeo novo aqui sobre construção e reforma, mas é muito importante que você dê essa força para o nosso canal continuar desenvolvendo, criando conteúdo referente a esses assuntos para também te ajudar na sua obra, na sua construção, na sua pequena reforma. Então não se esquece, se inscreve, ativa as notificações, porque assim você ajuda a gente a continuar colocando esses conteúdos aqui para você. E se você tem ainda algum tema que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal, aproveita e coloca aqui nos comentários do vídeo, que nós certamente vamos trazer esse tema para discutir aqui no canal e também te ajudar a ampliar um pouco mais o conhecimento sobre esse assunto que você escolher. Eu agradeço você por ter assistido mais esse conteúdo nosso e te espero aqui no próximo vídeo.